cantora Negra Lee, ela está de volta, né? Tá voltando com tudo, né? Com também seus lançamentos musicais. Mas o que destacou recentemente, nas últimas horas, é uma afirmação que ela fez, no qual ela acusa o Elvis de ter feito apropriação cultural, né, dos negros. E vou mostrar para você, vou mostrar aqui o áudio onde ela diz sobre isso, onde ela fala sobre isso. Aí eu te passo a pergunta, como a gente vive um momento de acomodação, das pessoas entenderem e tatearem por onde podem seguir adiante. O que fazer? Qual é a questão que você diria para uma pessoa que não pertence à comunidade negra, ou Fefito colocou, que não é gay, atuar nessas causas com legitimidade? Então, eu fico triste quando eu vejo assim, coisas pequenas, né? Por causa de uma desinformação, na verdade, porque a luta contra a apropriação cultural, ela é muito grande, ela é muito verdadeira, mas não é essa coisinha pouca de uma branca andando com turbante na rua, não é isso. Começou com tipo assim, com o espaço que nos é tirado. Num desfile onde você vai falar sobre toda aquela roupa, aquela coleção é África, e você vai usar só brancas, sendo que já é comum você ver apenas 2% de negros num desfile, apenas, sabe? Então, é isso, quando é nos tirado a oportunidade, é isso que a gente precisa, de oportunidade. Então, quando não é nos tirado, que a gente fica triste. Negra, isso vale pra você vai artistas... apresentar um turbante na televisão, como se faz um turbante, aí você vai pegar vai dar oportunidade para uma modelo branca, sendo que a gente já precisa, isso vale pra algum... Na primeira parte eu estava justamente falando sobre a questão de que esse esvaziamento, de pegar coisas, né, tradições basicamente africanas e pessoas brancas endossarem aquilo e todo mundo achar lindo, maravilhoso. Então eu vou dar... É um tema bastante complexo, variado. Já adianto que não tem como você criar uma regra básica. Mas vamos considerar uma coisa, beleza? Se eu decido andar com turbante na cabeça, a primeira coisa que o pessoal vai achar é que eu sou macumbeira, doida, uma coisa assim. Estranhamento, vai causar um estranhamento. Porém, quando esse mesmo turbante passa a fazer parte de uma moda, de uma elite branca, que é a maioria, né? Aquele que detém o poder, não é bem o poder, mas aquilo que é dominante, a cultura dominante, tá bom? As pessoas vão achar bonito. Beleza, posso até achar válido, porém tem uma questão. A gente fica falando de apropriação cultural em um Brasil que, em base, é o resultante da cultura do restante do mundo. Comparar a existência do Brasil, a Itália, cara, nem tá como, né? Não tem nem como, né? Então, a gente a nossa religião, a nossa cultura, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente veste. É uma contaminação cultural. A gente tem o nosso costume de pegar uma cultura de um outro país, tornar nossa e mudar ela um pouquinho, né? Até mesmo o espaguete, que no Brasil mudou o modo de escrever. Não se cozinha no modo correto, você quebra lá o espaguete, é tudo uma outra coisa. Você come muito cozido. Você chama macarrão, você chama macarrão e você come com feijão. Então, assim, é uma coisa que a gente colocou como nossa cultura. Então, isso é uma contaminação. Será que um italiano poderia falar, gente, isso é uma apropriação cultural? Porque cada nação tem o seu símbolo, né? Tem aquilo que eles consideram o mais forte da simbologia da sua cultura. Mas voltando ao tema do turbante, também ela falou, mas é coisas pequenas, né? É muito triste. Não, é fato que aconteceu o caso da menina do turbante, que as negras foram lá nela e falaram que ela não podia usar. Esta jovem paranaense esteve no centro de um intenso debate racial. Ela, você não pode usar esse turbante. Não, por que eu não posso usar esse turbante? Ela, porque você é branca. Foi parar na internet e acabou em ameaça. Não tire esse turbante, pare de tirar essa mão branca da nossa cultura. Eu
É o mesmo discurso que eu já fiz sobre a Camila, é aquele comportamento agressivo que o negro, né, tá querendo voltar a usar como justificativo. Comigo não tem essa de, ai, tá se fazendo de vítima, só não ligar porque estão falando, comigo não tem essa. Se falar, vai tomar. Ai, ouvi sim. Mas eu considero errado você usar das mesmas armas do opressor para oprimir outras pessoas. Então eu vou ser sempre a favor de que você, como pessoa negra, não se comporte com violência a uma outra pessoa, querendo impor por conta do racismo, porque você vai estar praticando aquilo que você condena. Precisamos também pensar o quanto da cultura europeia nós, negros, nos apropriamos. Também precisamos pensar nisso. O quanto o capitalismo pode estar ativo nisso, porque é uma luta inútil, assim, um pouco, porque você, por exemplo, Negali tá com óculos ali, que eu não vejo que é um óculos africano. Ela está usando uma jaqueta que ela tem uma modelagem europeia, não é uma estrutura africana a modelagem, é uma estampa que teve uma influência africana. Então ela comprou aonde? Ela comprou de uma artesã africana. Além disso, Negrali, por mais que ela seja retinta, é nítido para ver que ela também é mestiça como eu. Ela tem feições finas, ela tem uma cor de pele dourada, ela é maravilhosa. A estrutura física dela não é grande, ela tem uma estrutura bem magra, né, bem europeia. Então fica difícil a gente querer pegar uma pauta estrangeira, americana, e aplicar em modo literal no Brasil. Mas vamos continuar aquilo que ela está falando aqui. De origem afro, de origem negra. Aqui eu poderia citar o Elvis Presley ou até o Eminem. Você acha que em certa medida vamos dizer assim, esse discurso da apropriação cultural se aplica a eles? Sim ou não? Também. Porque assim, quando se é tirado um espaço, é uma preocupação. No caso do Eminem, não, porque quando o Eminem começou, fez sucesso, tinham 500 negros fazendo sucesso, um monte de negros fazendo sucesso no rap. Então ele era poucos ali. Mas no caso do Elvis Presley, muitas vozes foram tapadas por causa que tinha, quando descobriram o Elvis. Muitos foram tirados para, tipo assim, não, vamos apresentar esse cara branco com uma voz negra, com um ritmo negro, né? Muitos negros nessa época do Elvis Presley, os discos deles eram lançados sem o rosto na capa. O rosto deles na capa. Mas será que o sucesso dele não aproximou as pessoas ao invés de causar divisionismo? No sentido de apresentar para toda uma classe média, americana, branca, tradicional, que não tinha muito contato com a música negra, apresentar esses elementos que depois, mais tarde, foram incorporados? E as carreiras negras Só acostumou mal dizendo assim, não, pra que a gente vai pegar negro se a gente tem o Elvis Presley? Não, a gente consegue... Tem uma menina branca, loira, com uma voz tão linda que eu esqueci o nome dela, faz tempo que ela Cristina Aguilera? Americana. Joss Stone é inglesa, né? Isso, eu falo tudo. Então vamos em partes, beleza? Então ela falou, né? O Elvis, né? O pessoal foi e colocou. Então vamos lá num contexto histórico. No contexto histórico, justamente o rock and roll tem origem na comunidade negra, o jazz, e realmente era um símbolo para a comunidade negra. But something magical happened when Chuck Berry plugged in his electric guitar and gave Porém, naquele período histórico, eu acho que ainda hoje a comunidade negra se manifesta entre eles, né? Eu vou falar um funk. O funk no Brasil já está chegando em zonas elitizadas, mas até então o funk ele era um ritmo da favela. Era uma coisa que você tinha que ir na favela para ouvir, você tinha que ir na favela para consumir. E por conta do capitalismo, do mesmo capitalismo, até o rapper, eles passaram a comercializar também para fora, para os brancos ouvirem. Beleza? Primeiro ponto, naquele período lá, eu acho meio difícil que a elite branca, ou a classe média americana branca, pegasse um negro para tocar nas festas deles. Se você vê os vídeos do Elvis, ele estava justamente tocando para o público branco, para pessoas brancas. Outra observação é que o Elvis, ele era pobre, ele é gêmeos, né? O irmão dele morreu
poucas horas depois. E ele cresceu de uma mãe pobre, ele cresceu também num bairro negro, ele cresceu dentro do ambiente de origem afro. E ele também frequentava a igreja e sempre maioria negra. E aí vem a pergunta, que eu já falei até no outro vídeo, sobre etnia, sobre raça, a diferença entre raça e etnia. Se você não assistiu ainda, clica aqui e assista. Se o Elvis, tá? Tudo bem que ele nasceu branco, mas se o Elvis fosse negro, aí ia ser legítimo a história dele, o talento dele ia ser legítimo, porque quais foram as influências que ele recebeu durante toda a vida dele? Foram quais? A negra. Então, se ela, até na continuação do vídeo, ela tipo diz, mas porque é um branco com voz de negro. Mas será que ele cresceu dentro desse ambiente? Era aquilo que ele ouvia, acabou fazendo parte da cultura, da etnia dele? Será que o Elvis, será que a cultura africana, americana, não era também cultura dele? Será que só por causa da cor da pele ele perde essa participação dessa cultura? E quanto da cultura branca os negros tiveram? Tá? Então, realmente é verdade, realmente os discos, os negros eram escondidos, que tinha justamente essa briga, essa separação. O negro não podia nem frequentar o mesmo banheiro, imagina ter cara na capa do disco. Então, para consumir aquele produto era marginalizado. Eu quero saber com você até onde vai essa história de apropriação cultural. Será que talento é apropriação cultural? O Elvis fez sucesso por causa que ele parecia negro? Ele fez sucesso porque era uma coisa que, se fosse uma outra pessoa ali no lugar dele, um negro, seria o mesmo sucesso? Lembrando que o Elvis tinha todo um estilinho, né, com cabelo, de mover as pernas, né? E eu quero saber com você até onde isso vai. E se tem lógica a gente passar a ficar apontando apropriação cultural em modo tão enfático sobre coisas um pouco fúteis, né, superficiais, principalmente relacionado à moda, à estética. É fato que sim, precisamos sim trazer um debate maior sobre a simbologia de determinadas coisas, porém, precisamos ter consciência das diversas finalidades que um turbante pode ter. Por exemplo, as africanas brasileiras usavam um turbante para trabalhar em casa. O Senhor não queria que ela andasse com um turbante, porque achava que o cabelo era feio, sujo, beleza? Mas também tem pessoas que usam turbante por um critério religioso. E falando sobre as tranças, tá? A Isa, foi um momento que realmente eu não concordo muito com ela, que ela fala, porque as tranças servem para proteger o cabelo. Ela faz exatamente, recria totalmente a fala de uma africana ou uma americana, tá? Oi Lilian, tudo bom? Eu tô aqui para conversar com vocês sobre apropriação cultural. Eu acho que isso é um tema muito importante de ser abordado, isso é uma coisa que eu repenso todos os dias. Eu acho que o cabelo, o que você usa no seu cabelo, como você usa o seu cabelo, sua roupa e tal, tudo isso é uma forma muito grande de expressão. Eu sempre acho que tudo aquilo que eu uso e visto canta junto comigo no palco. Então eu acho que a apropriação cultural existe sim e tem que ser desmitificado. Não é dizer, é muito mais do que dizer o que você pode e o que você não pode usar, mas sim o porquê de usar isso. E se você sabe o que isso significa, e se você respeita quem originou esse estilo. E ela falou que justamente, tipo, eu usar essas tranças aqui, eu tenho meu direito como mulher negra a usar. Mas se uma branca vai usar isso aqui, é uma apropriação cultural, tá? E a coisa se perde porque isso aqui está sendo vendido no Amazon. Então, como é que faz? Porque entra o capitalismo. Como é que faz? Então, como é que fica? Se é algo intocável, então não deveria ser vendido online. Deveria ser uma coisa proibida? Ou tinha que vir um rótulo dizendo, olha, comprove a sua cor de pele para você comprar no site essas trancinhas? Como é que você faz? Só no Brasil, que o brasileiro está fazendo todo esse escândalo se vê uma mulher branca usando trança. Por quê? Porque aqui na Europa
graças às brancas, as africanas que fugiram da guerra, que estão lá nas praias fazendo tranças em brancos, eles ganham dinheiro, eles ganham muito, por sinal, São tipo 200 euros para você trançar um cabelo aqui na Europa, tá? E aqui só quem trança são africanas nativas. Você não vai ver branca fazendo aquela que trança. Então eles contratam, mulheres africanas ganham, vivem dessa cultura. Tenerife è fantastico, Raga, è velocissima, cioè lei in 10 minuti ci fa una treccina meravigliosa. Ma mi metti dentro anche qualche perlina? Dopo, sì, alla fine. Mas vivem para que pessoas brancas usem também, que tenha consome essa cultura. Então, se eu tô com esse cabelo aqui, uma menina branca vê, gosta, você realmente acha que ela não deveria usar? Em qual limite a sua cultura você pode expressar o seu costume cultural sem atacar outras pessoas, sem atacar um grupo minoritário? Tem pautas que eu acho que tem que ser revisitadas, mas essa história da apropriação cultural, eu não considero apropriação cultural uma mulher branca colocar trancinhas no cabelo, porque principalmente se quem colocou as trancinhas no cabelo dela foi uma africana nativa. Uma africana nativa está pouco se lixando para aquilo que a Isa está dizendo. A Isa, uma que nasceu numa classe média boa, que estudou em escola particular e está usando, fazendo toda a mama África sem ser. Então, desculpa, eu adoro a Isa, eu gosto muito da Isa, só que nisso eu tenho que discordar um pouco, que eu acho que o negro brasileiro está exagerando um pouquinho demais sobre esse lado africano, se nós não somos africanos, nós somos o resultante de uma África, mas nós não somos 100% negros ou 100% africanos. Mas, de qualquer forma, eu quero saber a sua opinião sobre esse pronunciamento da Negra Ali, se você concorda, o que você acha que seria uma apropriação cultural, beleza? Então é isso, pessoal. Eu sou Lívia Zarutti, somos únicos, somos todos, etnia Brasil. Tchau!